Somos uma igreja alegre, uma igreja viva, que adora, que edifica, que serve, que se alegra uns com os outros. Nós somos amigos, somos uma família. Nós somos Igreja Batista Jardim Floresta. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós.
Aleluia, que bom nós estamos aqui na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, você, minha irmã, você que nos visita. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Esse é mais um culto da Igreja Batista Jardim Floresta, da nossa querida IBJF, em que nós estamos unidos. Você daí, nós daqui, mas todos juntos na presença do Senhor. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor e declarando que Ele é bom. Eu te louvarei, Senhor. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque em ti fui ajudado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Nos alegramos em ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Você aí de canto, canta comigo. Eu te louvarei. As palmas. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, eu te louvarei,
glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te louvaremos, Senhor. Tudo que nós fazemos é para o louvor e para a glória do Senhor. Exalte a Ele. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje nós estamos sentindo o gostinho do retorno, né? As atividades aqui no templo, do culto a sendo realizado no templo. Sabemos que logo em breve estaremos aqui reunidos, esperamos assim no Senhor. E somos agradecidos a Ele por tudo que Ele tem nos proporcionado, por tudo que Ele tem nos dado. Eu me chamo Sidney, sou pastor aqui na Igreja Batista Jardim Floresta. Eu gostaria de ler com você um texto da Palavra de Deus, que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é o que nós temos mais próximos de chegar a ouvir a voz de Deus. Nestes momentos de pandemia e muitas vezes de ansiedade, de angústia ou até mesmo de medo, onde nós podemos buscar consolo, senão na palavra dele que é viva, na palavra de Deus que é viva e eficaz. A palavra de Deus revela quem nós somos, revela os nossos pensamentos, revela a inquietude do nosso coração, mas também a palavra de Deus nos dá descanso, nos dá paz, nos dá alívio, sabendo que esta palavra ela é fiel e ela é verdadeira. Portanto, meu querido irmão, tenha sempre a palavra de Deus ao teu lado, busque sempre entendimento nesta palavra, que todos os dias ela seja um porto seguro para você, para consolo, para exortação, para lhe dar ânimo, para avivar no Espírito do Senhor. Que a Igreja Batista Jardim Floresta possa ter sempre a palavra de Deus à sua frente como guia de regra e de prática. Vamos orar? Grandioso Deus, eu te agradeço por mais uma celebração que o Senhor nos concede. Obrigado por mais um momento, ó Pai, onde tua igreja está reunida, Senhor, para cultuar a Ti, Senhor. Ó Deus, continuamos a pedir que Tu possas vir, ó Pai, e apressar, ó Senhor, para que esta pandemia possa passar, para que a cura para este coronavírus possa chegar, ó Deus. E logo estejamos todos nós reunidos aqui neste templo, Senhor, para cultuarmos o Teu santo nome, Senhor Deus. Mas enquanto isso não acontece, ó Pai, peço que Teu Espírito Santo possa nos fortalecer, possa nos animar, possa nos avivar, ó Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja de fato, ó Deus, uma espada em nossas mãos, Senhor, para vencermos estas batalhas que enfrentamos no nosso dia a dia, Senhor. Oro também, Deus, por aqueles que estão doentes, ó Pai, enfermos, ó Senhor. Vem com Tua cura, Pai. Vem com Teu auxílio, Senhor. Vem com Tua paz que supera o nosso entendimento, Senhor Deus. Para aprendermos, ó Deus amado, a jogar, a colocar os nossos fardos, a nossa ansiedade diante de Ti, Senhor, reconhecendo e sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai amado. Portanto, Senhor, tira de nós o medo, tira de nós, ó Pai, esta ansiedade, essa preocupação, ó Pai. Que possamos crer e saber que o Deus fiel é conosco por onde quer que estejamos, ó Senhor Deus. Esteja com o nosso estado, Senhor, com a situação, ó Pai, que ele tem vivido, ó Pai, em especial a saúde, Senhor Deus. Ajuda os nossos governantes, ó Pai, a serem honestos, íntegros, ó Pai amado, que possam governar para o povo com sabedoria, Senhor Deus. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a estar cada vez mais firme em Ti e na Tua palavra, meu Deus. Assim eu oro, Deus, agradecido,
em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meu querido irmão, nós estamos aqui na Igreja Batista Jardim Floresta durante a semana. A partir de terça-feira à tarde e até sexta-feira, você pode entrar em contato conosco, mande uma mensagem, teremos o maior prazer em ouvi-lo, em conversar com você. Nós também solicitamos aos irmãos que possam nos ajudar com alimentos. A cada mês temos montado cestas básicas, tá? Temos algumas famílias que temos ajudado, então eu quero agradecer você que tem colaborado e peço que continue a colaborar para que as cestas básicas continuem a chegar a estas famílias. Com relação à entrega de dízimos e ofertas, você pode fazer a transferência para o Banco Itaú, ou então entre em contato conosco ou venha aqui na igreja para assim entregar não apenas a oferta, mas também o alimento, se assim desejar, tá bom? Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar, nos capacitar em toda boa obra. Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. A ti, Senhor, toda a glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exalte o nome dele, cante. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele a glória, a ele a glória. Da glória, a ele a glória, a ele a glória, A ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas. Quão insondáveis, quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, A ele a glória, a ele a sempre, amém. Toda glória, a ele a glória,
glória, cante glória. Oh, toda glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Para sempre, amém. Ao teu nome, Senhor, toda a glória, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Tu és santo, tu és justo. Nós vamos passar a cantar um louvor que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando. Ele diz que cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de correr, de vencer, de avançar um pouco mais. E a Bíblia diz que o homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, ele não se prostra diante da dificuldade, mas ele vai rompendo em fé, não na fé da força do seu braço, mas na fé naquele que vive, naquele que reina, naquele que a Bíblia diz que todas as coisas estão perante os seus olhos e nada passa desapercebido diante dele. Então vamos cantar, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, e atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou
vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Vamos à mensagem, por favor, abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 1, os versículos de 3 a 11, vai ser a base de nossa mensagem hoje, com o título A Comunhão Revela a Verdadeira Alegria, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 3 até o 11. Nós vivemos em um tempo novo. Esta pandemia, ela nos colocou diante de desafios que nós ainda não tínhamos enfrentado, em especial falando a respeito da igreja. Nós estávamos acostumados a estar na igreja, no templo, estar em comunhão com os irmãos na escola bíblica, nas orações, nas reuniões de ministérios, nos cultos. Era o nosso costume. Mas agora nós vivemos um tempo de isolamento social. E será que neste momento a igreja também deve estar isolada? Bom, nós estamos próximos uns dos outros, será, neste momento de isolamento social? Bom, você pode pensar, nós não estamos próximos uns dos outros porque não vamos à igreja, no culto, os ministérios não estão trabalhando, não estão funcionando. E isso talvez lhe leve a pensar que a igreja também está afastada ou também está isolada. Só que esse tipo de pensamento é terrível para a comunhão da igreja, pois a igreja, ela, mesmo estando isolada socialmente, ela precisa ainda estar em comunhão uns com os outros, porque o sentido da igreja, na palavra de Deus, é que nós somos igrejas, independente de estarmos juntos dentro de um culto. Nós somos igreja em todo o tempo. Você é igreja no culto, mas você também é igreja dentro de sua casa. Você é igreja no seu bairro. Você é igreja no Facebook, no Instagram. Você é igreja no seu trabalho. Você é igreja em todo lugar. Você é igreja, quer você esteja isolado ou não, seja preso ou acorrentado, você continua sendo igreja. O apóstolo Paulo entendia este caráter singular da igreja de Deus. Paulo, ele estava afastado dos irmãos de Filipe, dos filipenses, a quem ele tanto amava. Mas mesmo assim ele escreveu uma carta, estando em Roma, preso, cerca de 1.200 quilômetros de distância. Ele escreve uma carta amorosa, calorosa para aqueles irmãos, para aquela igreja. Mesmo Paulo, em uma situação difícil, ele foi capaz de se alegrar quando ele refletiu sobre a igreja, quando ele começou a pensar, a escrever esta carta aos irmãos em Filipenses. É verdade que Paulo não estava em comunhão com eles, pois Paulo estava algemado em Roma. No entanto, as algemas, a prisão, a distância, não impediram o apóstolo Paulo de orar pelos irmãos em Filipenses, da igreja de Filipe, porque Paulo estava espiritualmente próximo deles. Paulo estava afastado dos irmãos fisicamente, mas espiritualmente, Paulo estava próximo daqueles irmãos. De uma certa forma, eu fico triste em pensar que a igreja,
ela está não apenas isolada fisicamente, mas também mantém o isolamento espiritual da comunhão com os outros irmãos. E o pior, nós não estamos acorrentados, nós não estamos privados de comunicação. Nós temos tecnologia, nós temos telefone, temos videochamada, internet, mas será que mesmo assim continuamos afastados da comunhão da igreja, isolados espiritualmente? Isso pode revelar uma grande falha nesta nossa comunhão cristã. Porque assim, você não escolheu estar isolado fisicamente. É uma determinação do Ministério da Saúde, do governo, da prefeitura, para garantir a saúde de todos. Mas ficar isolado da comunhão dos irmãos, isolado espiritualmente, é uma escolha sim. E se você escolhe se isolar dos irmãos, não ter uma comunicação, não orar pelos irmãos, é uma falha grande na tua comunhão cristã, e isto afeta a tua alegria verdadeira em Deus. Nesta última semana, você ligou para alguém da igreja? Você conversou com alguém? Você ficou sabendo de alguém que estava doente, que estava com Covid-19? Você perguntou como essa pessoa está? Alguma vez você entrou em contato com alguém da igreja apenas pelo o entrar em contato, em orar pelo irmão? Infelizmente, o que nos parece é que temos medo de nos relacionar. E eu fico triste só em pensar que esse isolamento social decretado pela prefeitura apenas mostrou que de alguma forma nós também somos isolados espiritualmente da comunhão da igreja. Porque uma coisa é nós estarmos aqui dentro e dizer eu tenho comunhão com a igreja, porque estamos nos reunidos nas terças-feiras na oração, aos domingos para o culto, mas quando estamos em nossas casas, quando estamos afastados da comunhão, será que ainda continuamos a ser igreja? Você continua a ser igreja? Você continua a viver a comunhão cristã? Meu querido irmão, esse tipo de isolamento espiritual, ele atrapalha muito esta alegria verdadeira que podemos ter como cristãos. Porque a alegria cristã, ela passa pela comunhão com a igreja. A igreja é um organismo vivo, não é formado por um único indivíduo, mas são vários indivíduos que, em primeira instância, têm comunhão com Deus e depois têm comunhão uns para com os outros. Na mensagem de hoje, nós vamos ver através do apóstolo Paulo, nesta introdução de sua carta, que mesmo ele estando afastado da igreja, preso, acorrentado a 1.200 quilômetros de distância, ele continuava a manter comunhão com os irmãos, e orava pelos irmãos em Filipe. E nós também podemos aprender a manter comunhão com os nossos irmãos, mesmo estando isolados socialmente. Por favor, me acompanhe em oração para que a gente possa assim, iniciar a leitura da palavra de Deus. Grandioso Deus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu peço, Senhor, que não fale eu, mas o Teu Espírito Santo possa me usar nesta palavra. Que possamos aprender, ó Deus, que somos igreja e precisamos viver na comunhão do Teu Espírito uns para com os outros, ó Pai. Que o isolamento social não nos afaste, Senhor, mas sim seja motivo de buscarmos ainda mais a oração pelos nossos irmãos. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, em Filipenses 1:1 e até o versículo 2, que é de fato a introdução da carta, Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e a diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Paulo, ele diz que ele é o autor da carta, ele cita Timóteo, provavelmente Paulo ele ditava e Timóteo escrevia a carta, e ele diz, servos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, escravos do Senhor Jesus Cristo. Eles estão escrevendo para quem?
para os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, ou seja, para os separados em Deus, para aqueles que se converteram. Então esta carta é uma carta sim para a igreja, para os salvos, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E ele faz a saudação padrão dele: graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, para lembrar estes irmãos do relacionamento que eles têm com Deus, primeiramente pela graça que foi derramada sobre eles, uma graça que eles não mereciam, uma salvação que não mereciam, mas mesmo assim Deus deu. E agora também eles têm paz para com Deus. Então Paulo está lembrando a estes irmãos que eles estão debaixo da graça e eles têm a paz para com Deus. Mas a nossa mensagem de hoje, ela vai focar nos versículos de 3 a 11, onde Paulo ele vem nos mostrar a essência da verdadeira comunhão cristã. Então, por favor, acompanhem comigo a leitura de Filipenses 1, primeiramente do versículo 3 até o versículo 6, tá? De maneira que a mensagem vai progredindo, nós vamos lendo os demais versículos, tá? Ele diz assim, versículo 3: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então esse primeiro ponto desta mensagem diz: a comunhão é evidenciada pela alegria de lembrarmos dos irmãos de nossa igreja. Olha só o versículo 3: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. É impressionante nós percebermos que Paulo está pensando nos crentes, nos irmãos da igreja de Filipe, e não está pensando em si mesmo. Afinal, as necessidades de Paulo, com certeza, eram maiores do que a necessidade dos irmãos em Filipe. Todavia, nós observamos Paulo começando a sua carta, expressando a sua gratidão a Deus por tudo que os filipenses haviam feito por ele e também pelo Evangelho. Ele usa a palavra meu Deus. Isso mostra a fé que Paulo tinha em Deus. A fé dele era uma fé firmada em Deus. Paulo ele tinha a convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo ele estando preso, ainda assim, Deus estava no controle de sua prisão, das correntes que a aprisionavam, ou mesmo da sua morte. Então isso dava a Paulo tempo para pensar com alegria nos irmãos de Filipe e animar aquela igreja, e não pensar em si mesmo. Ele estava agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. No versículo 5, ele diz: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo agradece a Deus pela cooperação dos filipenses. Ele está agradecendo a Deus porque desde o primeiro dia de conversão, os filipenses arregaçaram suas mangas e trabalharam para o avanço do Evangelho. Filipenses 1:5, cooperaram, a cooperação que tem dado para o Evangelho. Em Filipenses 1:7, pela graça, o compartilhar da graça. Em Filipenses 2:1, pela comunhão do Espírito. Em Filipenses 3:10, pelos sofrimentos em Cristo Jesus, que compartilhavam juntos. Em Filipenses 4, de 14 e 15, pela cooperação nas ofertas. Aqueles irmãos estavam juntos com Paulo, em momentos bons e momentos ruins. E Paulo estava agradecido pela vida deles. E aqui cabe uma reflexão, ou mesmo uma aplicação. E você? Você consegue se recordar ou se lembrar dos irmãos da tua igreja, da Igreja Batista Jardim Floresta? Vamos fazer um exercício, por favor, fecha teu olho. Tente lembrar do rosto dos teus irmãos. Do culto, quem sentava ao teu lado no culto aos domingos? Quem sentava ao teu lado na escola bíblica dominical? Quando você estava chegando na igreja, dos irmãos que lhe recepcionavam?
Quando você estava indo ao bebedouro, beber a sua água, quem você encontrava? Ou mesmo compartilhando o pastel, o suco de maracujá do nosso irmão Manuel. Quem eram aqueles que estavam com você no ministério, domingo a domingo, batalha após batalha? Os teus irmãos de pequeno grupo. Você consegue lembrar dos irmãos que louvavam junto com você, do rosto deles, de quem são? Se você ainda está com o seu olho fechado, eu peço que agora você possa abrir o seu olho. Você lembra deles? Você consegue ser agradecido por esta igreja, por estes irmãos? Qual foi a última vez que você não pensou em suas necessidades, em você mesmo, e parou para agradecer ou para pedir pela vida dos nossos irmãos, pela vida do corpo de Cristo, neste caso, que é a Igreja Batista Jardim Floresta? A alegria do apóstolo Paulo pela comunhão cristã lhe permitia ser agradecido a Deus pela igreja de Filipe. E a minha oração e o meu desejo é que a Igreja Batista Jardim Floresta também sinta alegria na comunhão e possa lembrar de seus irmãos, possa lembrar do vínculo que nos liga através do Espírito Santo, a fim de compartilhar nossas vidas e nossas orações também. No versículo 4, Paulo diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo não apenas lembrava, não apenas pensava nos irmãos em Filipe, mas também orava por eles. Paulo não mais veria aqueles irmãos, pelo menos na terra não, apenas no céu. Paulo não podia ir visitá-los, mas Paulo podia orar por eles. Podia interceder a Deus por aqueles irmãos. E perceba que é uma oração constante. Ele diz: em todas as minhas orações. Paulo não orava pelos seus irmãos em Filipe, apenas quando era terça-feira, era dia de oração, então eu vou orar pela igreja. Ele orava em todas as orações. E era uma oração com alegria. Ele diz: eu oro com alegria. E essa alegria não era porque as coisas estavam boas para Paulo, mas era uma alegria resultante do relacionamento que Paulo tinha com Deus, da confiança que Paulo tinha em Deus. E esta alegria, é esta alegria que Deus colocava na vida de Paulo, que motivava Paulo a orar pela igreja, e não se concentrar em si mesmo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Paulo não estava pensando em si próprio, mas ele se doava em uma oração alegre pela igreja. Ele vai tratar um pouco disso lá em Filipenses 2,4, quando ele diz: cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo também faz uma oração por todos. A oração dele não era apenas por um ou por outro, não era pelos mais chegados ou pelos amigos ou pelas pessoas de algum ou outro ministério. Paulo diz: eu lembro de todos vocês, a oração por todos, pelo simples fato de que todos são igreja. Então, meu querido irmão, a alegria de Paulo pela comunhão cristã resultou não apenas em ele lembrar dos irmãos, mas também de orar por eles. Que neste isolamento social que estamos vivendo, possamos lembrar de nossos irmãos e orar também pelos nossos irmãos, com alegria que só Deus pode dar aos nossos corações. Paulo estava certo de que estavam juntos na caminhada proposta por Deus. Lá em Filipenses, versículo 6, ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nada mais pode nos incentivar ou trazer alegria para nós em saber que somos falhos, mas um dia nós seremos aperfeiçoados por Deus, é o que Paulo diz aqui. Mesmo apesar das incertezas da vida, das dificuldades da vida, das derrotas espirituais que nós enfrentamos ao longo de nossa caminhada cristã,
nós podemos ter a certeza que um dia nós chegaremos à perfeição. Quantos pecados nós cometemos e acabamos escorregando em nossa caminhada? Quantas vezes nos sentimos falhos espiritualmente, abatidos espiritualmente, porque nós somos homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens que falham, mas o nosso Deus, Ele não falha. E esse Deus diz que, uma vez tendo começado a obra, Ele vai completar esta obra. Paulo, ele não colocou a sua confiança na igreja por simplesmente ser a igreja, mas Paulo, ele descansou no fato de que quem está conduzindo a igreja é Deus. E esse Deus que conduz a igreja, Ele conduz para um objetivo bom, para um propósito específico, para a sua honra e para a sua glória. Ele não deixará a igreja sozinha ou abandonada. Nesta igreja, que existem pessoas imperfeitas, assim como eu, assim como você, é nesta igreja que Deus trabalha, e a obra dele continuará, porque um dia ela começou quando Deus te regenerou, quando Deus lhe deu a salvação, quando Deus brotou em teu coração a fé necessária para crer. E a partir deste momento, você não apenas se tornou filho de Deus, mas também participante da igreja cristã, da igreja de Deus e da comunhão entre os cristãos. Então, meu querido irmão, nós como igreja, precisamos estar certos de que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Ele te chamou para uma viva esperança. Mas Ele chamou também o teu irmão para esta viva esperança. Ele me chamou para esta viva esperança. Então, nós como igreja fomos chamados por Deus, somos falhos, você é falho, eu sou falho, nosso irmão é falho, mas o próprio mesmo Deus, que é o meu Deus, que é o teu Deus, vai continuar trabalhando conosco até o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia que Ele virá e levará para os céus a igreja, você, eu, o nosso irmão, e continuaremos unidos em comunhão lá nos céus. A Igreja Batista Jardim Floresta estará nos céus louvando ao Senhor, você e seu irmão também estará lá. Então, não podemos manter o isolamento espiritual. Precisamos lembrar de nossos irmãos, porque todos nós somos chamados pelo mesmo Deus, temos o mesmo Espírito Santo, fomos batizados da mesma forma, compartilhamos do pão, compartilhamos do vinho, compartilhamos das mesmas canções, das mesmas mensagens, dos mesmos ministérios. Estamos juntos nesta caminhada que Deus tem proposto para cada um de nós. Portanto, lembre-se dos seus irmãos e ore por eles. O segundo ponto desta mensagem diz: a comunhão é evidenciada pela alegria por manter a igreja dentro do coração. Filipenses 1, de 7 a 8, vamos ler. Diz assim a palavra: é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com profunda afeição em Cristo Jesus. Paulo, ele vem reforçar o seu amor pela igreja de Filipe. Ele diz: eu tenho vocês no meu coração. A igreja de Filipe ajudou Paulo, quer ele esteja na prisão, ou mesmo defendendo o Evangelho, a igreja de Filipe estava presente. Ela participou da graça de Deus sobre a vida de Paulo. Esta igreja participou na proclamação do Evangelho. Paulo mantinha os irmãos tão perto de si, no seu coração, que ele diz: Deus é minha testemunha, para mostrar àquela igreja o quanto Paulo amava aquela igreja.
E neste ponto desta mensagem, eu parei para refletir a respeito dos meus sentimentos pelos meus irmãos. Será que eu os tenho em meu coração? Será que eu verdadeiramente amo esta igreja? Será que eu consigo revelar a minha afeição, o meu entusiasmo, o meu carinho pela Igreja Batista Jardim Floresta neste momento de isolamento social? Será que, como Paulo, você consegue olhar para a tua igreja e dizer: eu tenho vocês no meu coração? Meu querido irmão, talvez você diga para mim: não, pastor, eu tenho a igreja no meu coração. Então eu te peço, esteja em comunhão, entre em contato com os teus irmãos, ore por eles, reserve um tempo na tua agenda para orar pela tua igreja. Não precisa orar por cada um dos membros da igreja, mas você pode entrar no grupo do WhatsApp, no grupo Casa, que é o grupo da igreja. Olhe os nomes, então cada dia separe 3, 4 nomes, esteja orando por eles. Eu tenho certeza que nossos irmãos vão apreciar a tua oração. Nós não precisamos estar isolados espiritualmente, pense nisso. Se você não consegue ter a igreja no teu coração, se você não consegue produzir este amor pela igreja, você tem falhado em tua comunhão. E a consequência disso é a própria alegria cristã que é roubada de você pelo seu próprio egoísmo. Lembrando, há sim uma junção muito próxima da alegria cristã e da comunhão cristã. Você não pode dizer que é plenamente alegre em Cristo Jesus se você não ama a igreja de Cristo Jesus. O último ponto desta mensagem diz respeito à comunhão, que é evidenciada quando oramos por nossos irmãos. Filipenses 1, de 9 a 11, diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós somos acostumados a orar pelos nossos irmãos, pelos pedidos que eles fazem. Então, toda terça-feira você recebe uma lista de pedidos para que você possa orar. Aí você pega aqueles pedidos, você ora pelo irmão, você ora pela vida espiritual dele, porque ele está pedindo. Você ora pela família, pela saúde, pelo emprego. Afinal, o nosso irmão está pedindo esta oração. Mas será que você ora pelo seu irmão por aquilo que ele não pede, mas que ele necessita? É como esta oração de Paulo. Provavelmente os irmãos em Filipe não pediram esta oração, mas Paulo assim mesmo a faz. Porque a oração justa é uma oração de alguém que ama a igreja. Ele diz que o amor de vocês aumente cada vez mais. Que o amor que vocês têm pelo Evangelho, que o amor que vocês têm por Cristo, que o amor que vocês têm pela igreja, que o amor que vocês têm uns pelos outros, possa aumentar cada vez mais. E não é um amor desprovido, não é um amor sem direção. Ele diz que aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernir o que é melhor. Que o Espírito Santo de Deus possa favorecer, possa dar sabedoria, conhecimento, percepção de como deve ser direcionado esse amor, para que possamos discernir o que é melhor para a igreja, o que é melhor para a comunhão, o que é melhor para o Evangelho do Senhor nosso Deus, a fim de, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, no dia de Cristo, possamos ser encontrados puros, irrepreensíveis, ou seja, que não soframos repreensão. Ele ainda diz, cheios do fruto da justiça. E o que é o fruto da justiça? Senão o fruto da nossa própria salvação. É o testemunho que você dá por ser cristão. É o viver digno do chamado que você recebeu de Deus. Que nós sejamos cheios
deste fruto de justiça que nos é dada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele conclui a oração dizendo qual é o motivo, qual é o propósito desta oração, para que o amor deles possa aumentar cada vez mais em conhecimento, em discernimento do que é melhor, que o fruto da justiça possa ser revelado em nossas vidas. O propósito é que o Senhor nosso Deus seja glorificado e louvado. Esse é o propósito de nossas vidas. Portanto, quando nós olhamos para o nosso irmão, nos lembramos do nosso irmão e oramos pelo nosso irmão, tendo esse irmão em nosso coração, nós vamos orar por ele, esperando que a glória e o louvor de Deus seja revelado na vida dele. Uma oração orientada pelo Espírito Santo é o que nós necessitamos, meu querido irmão. Portanto, pensemos não apenas em nós mesmos, mas também vamos pensar em nossa igreja, em nossos irmãos. Que possamos estar em comunhão, mesmo isolados fisicamente, socialmente, mas que os nossos irmãos estejam sempre em nossas orações, em nosso coração. Afinal, o propósito de sermos igreja é estarmos unidos uns com os outros pelo vínculo da paz dada pelo Espírito Santo. Que possamos aprender através desta oração que Paulo fez aos irmãos em Filipe, como devemos também orar pela vida dos nossos irmãos. Meu querido, a alegria verdadeira não depende do que acontece ao nosso redor, nem das consequências do que tem acontecido em nossa volta, mas depende da nossa relação viva com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele vem nos ensinar isso, que mesmo ele estando preso, ele estava alegre, porque ele já tinha o favor de Deus sobre ele, o Deus dele, o meu Deus, estava com ele. E isso dava força para Paulo, para ele se sustentar em meio às situações difíceis, mas não impediu Paulo de orar pela vida dos seus irmãos, de orar pela igreja. Meu clamor para a Igreja Batista Jardim Floresta é que possamos nos manter em comunhão, orando uns pelos outros. Quando eu cheguei aqui na igreja e abri ali a porta, não estava vazia, porque o irmão Marcelo já estava aqui, o Silas também já estava aqui, o Adrian também já estava aqui, mas eu tentei recordar o rosto de cada irmão, e não presumo ter lembrado de todos, mas eu fiz ali uma oração, para que esta igreja, a Igreja Batista Jardim Floresta, possa se manter viva, unidas pelo vínculo da paz, que possamos aprender a orar uns pelos outros e nos lembrar de tudo que Deus tem realizado por nós e através de nós. Que nesta semana você possa entrar em contato com os teus irmãos e ore por eles, para que a glória e o louvor de Deus seja revelado na vida deles. Obrigado, meu querido irmão, pela paciência, por estar conosco até este momento. Nós estamos nos preparando para o retorno da igreja, e vai ser no tempo e de acordo com a vontade de Deus, mas enquanto isso não acontece, vamos continuar juntos pela comunhão do Espírito Santo, tá bom? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Peço mais uma vez que o Espírito Santo de Deus possa nos manter firmes, ó Deus, sempre constantes no Senhor. Que toda a palavra que aqui foi dita ou cantada, Senhor, que tenha a vida do Teu Espírito Santo seja guardada em nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo do Senhor, nos ensine a participarmos da comunhão da Tua igreja, Senhor. Que neste momento, nestes dias de isolamento social, possamos estar em comunhão e continuar em comunhão, ó Pai amado. Aqueles que estão apáticos, aqueles que estão distantes da igreja, Senhor, traga para perto através do Teu Espírito Santo, Senhor, no desejo de orar uns pelos outros, ó Pai. Que não apenas nos lembremos de nossos irmãos, mas que também possamos orar por eles, tê-los em nosso coração e nos alegrar pela vida deles, ó Pai. E aqui, Senhor, eu quero fazer esta mesma oração que Paulo fez a Filipe, quero fazer para esta igreja que tanto amo.
que o amor de vocês, Igreja Batista Jardim Floresta, aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para poder discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que